am bound, was blind. Nós seguimos com a sequência de aulas sobre o que saber sobre a igreja. Nós estamos encerrando esse tema. Hoje é a nossa penúltima aula. E nós vamos falar sobre um tema curioso e talvez até pouco falado e pode ser mais abordado dentro da igreja, que é a disciplina. Você já assistiu alguma aula, alguma pregação, alguma palavra sobre disciplina na igreja? Quem já ouviu alguma palavra sobre disciplina dentro da igreja? Já? Já? Muito bom, muito bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como que funciona a disciplina, o que é a disciplina, e ela faz parte da vida da igreja. É uma responsabilidade da igreja também tratar da disciplina. E aí eu vou perguntar para vocês aqui, que estão junto comigo, o que você entende por disciplina? O que é disciplina? Oi? Correção, o que mais? Respeito, o que mais? Disciplina. Discipulado, interessante, o que mais? Quer ver um outro aspecto que talvez a gente possa abordar? Quando você ouve algo, fulano é disciplinado, o que você entende por isso? Cuidadoso, o que mais? Responsável, acho que é uma ótima palavra. Provavelmente porque fez algo errado, né? Disciplinado, se ele foi disciplinado é porque ele fez algo errado. A gente tem essa associação direta, é verdade. O que mais sobre disciplina? Ou ser disciplinado, ou ter disciplina? Ser persistente. Então veja que tem aspectos aí diferentes, né? Então a disciplina pode estar relacionada com persistência, responsabilidade, comprometimento, né? Alguém que está aplicado em algo que está fazendo, mas também tem o lado da correção, do discipulado, da caminhada. Alguém que fez algo errado precisa ser corrigido, precisa ser ajustado naquilo que fez. A disciplina que a gente vai falar aqui é a disciplina eclesiástica, ou a disciplina da igreja, que tem muito a ver com a correção, mas ela também não está longe da disciplina da responsabilidade, né? Para não ser disciplinado, eu preciso ser disciplinado. O que eu quero dizer com isso? Né? Para não receber uma disciplina de alguém, eu preciso carregar um princípio de disciplina. Eu preciso ser responsável com aquilo que eu estou fazendo. Mas o que é, então, ser disciplinado no âmbito da igreja? A disciplina tem a ver com a correção e também com a preservação daquilo que é correto no meio da igreja. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem uma constituição, ou seja, um conjunto, um código mesmo de leis de funcionamento da instituição. E dentro desse código, eu mandei para você aí, Franquito, se puder abrir para a gente e projetar, tem um código de disciplina. Eu queria mostrar esse documento para vocês. Claro que vocês estão enxergando tudo, né? Mas eu não vou ler ele inteiro. Não é longo demais, tem 16 páginas, mas a gente não vai ver ele inteiro, claro, hoje. Mas a ideia é que a gente possa conhecer um pouquinho desse documento. Obrigado, muito melhor, né? Que a gente possa conhecer ele um pouquinho melhor. Se você apertar Ctrl e rolar a bolinha do mouse, ele dá um zoom um pouquinho mais. Aí, um pouquinho mais, desce um pouquinho mais lá nos códigos para a gente ver o texto, com que tamanho que está. Aí, acho que está bom. Então, a gente tem esse documento que a igreja preparou, e esse documento não é recente, ele é de 1951, inclusive está escrito lá, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, reunidos em Supremo Concílio no ano de 1951, então escreveram esse código aí, visando exercer a justiça, manter a paz, sustentar a disciplina, preservar a unidade, promover a edificação da Igreja de Cristo. Que foi feito, então, esse código de disciplina. A disciplina, então, ela visa trazer correção para dentro da igreja. Quem aqui já presenciou um processo de disciplina, ou já viu, já soube de alguém que passou por um processo de disciplina? Quem já? Já? Já?
Não precisa compartilhar a história, óbvio, mas como que foi para você ver esse processo de disciplina? Que sentimento causa em você falar alguém foi disciplinado, ou está rolando uma disciplina, ou você vai receber uma disciplina? Que sentimento que vem? Quem pode narrar aí pra gente? Não precisa contar a história, né? Não precisa contar, expor fulano. Triste? É algo triste, né? Vai puxar a orelha, né? Eu tenho mais alguém que falou alguma coisa aqui. Se sente culpado. O que mais? Vergonha. A igreja inteira chorou. Olha só, interessante isso, né? A igreja sentiu a pessoa que foi disciplinada, né? A disciplina geralmente ela está associada... Diga, Lu. Isso, gente, eu esqueci. Vou falar aqui. Isso, obrigado. Esqueci do microfone, né? Se você precisar falar, pega o microfone. Eu sei que a dinâmica é melhor assim quando a gente vai falando, né? É só porque eu vou falar mais de uma coisa. Tá bom, pode falar. Obrigado. Então, eu vejo da seguinte forma. A própria Bíblia nos mostra a questão de educação de filhos. E eu acho que a disciplina ela faz parte do processo de aprendizado. Então, quando você erra a ponto de necessitar da disciplina, de certa forma, você vai repensar muito antes de errar de novo. E as pessoas que caminham do seu lado também. Porque eu acho que quando um erro tem uma consequência, ele gera um pouco mais de consciência no ser humano. Então, assim, é muito triste. Eu lembro, vou dar um exemplo prático da minha criação. Nossa, parece que eu... Uma senhorinha, né? Quando eu e meu irmão éramos pequenos e meu pai ia disciplinar a gente, eu lembro do meu irmão falando para o meu pai, bate em mim, mas não bate nela. E eu acho que nós, como igreja, tá certo a gente sentir tudo isso que todo mundo falou. Chorar com os que... se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, dói na gente porque nós somos corpo. Isso. E se você machuca o dedinho, a tua cabeça vai sentir a dor. O teu corpo vai enfraquecer com a dor que você está sentindo. Então, nós, como igreja, olhar para o outro sendo disciplinado, realmente dói, mas também gera consciência. Consciência, muito bom. Olha só que interessante, então. A disciplina, ela geralmente gera na gente um sentimento negativo. A gente geralmente associa com algo muito pesado, muito triste. E eu não sei como é que foi aí para vocês, mas vamos fazer essa consulta aqui. As pessoas que foram disciplinadas, na maior parte delas, voltaram para a igreja ou elas sumiram da igreja? Quem presenciou que mais sumiu da igreja? Não saíram. Então, quem viu pessoas que voltaram, a correção funcionou. Foi bom, foi positivo. A gente tem as duas experiências, né? Eu, particularmente, sempre que ouço alguém falar de disciplina, ouço alguém contar junto uma história de uma pessoa que se perdeu e não uma pessoa que foi restaurada. São poucas as histórias que eu ouvi, não estou dizendo que elas são poucas que existem, né, mas são poucas que eu ouvi de pessoas que realmente foram restauradas. Mas isso não quer dizer que a disciplina é ruim, porque o pai corrige o filho que ama. A correção ela é boa, mas o processo disciplinar ele não foi feito para humilhar as pessoas, mas para corrigir em amor e trazer de volta a pessoa que foi machucada. O processo de disciplina ele deve ser um processo de ensino para a igreja inteira e existe um jeito de ser feito para que ele seja bem feito. Tem muitas igrejas, infelizmente, com as suas lideranças também, não só as pessoas, mas principalmente as suas lideranças, que conduzem o processo de disciplina de maneira extremamente legalista, de maneira rude, de maneira cruel mesmo. E ela mais humilha do que abençoa a vida das pessoas. Então tem gente que se vê tão exposta num processo de disciplina que ela não quer saber mais daquele ambiente chamado igreja que trouxe a ela muita dor. Mas a disciplina também serve para corrigir aquele que é rebelde e que não aceita a correção que é feita. A gente vai ver que o processo de disciplina ele é importante, mas ele não é para ser usado de forma banal, de qualquer forma. Qualquer erro que acontece no meio da igreja, disciplina. E tem gente que pede por isso. Vou dizer para vocês que eu já ouvi na minha curta vida pastoral gente pedindo por disciplina, e não poucas vezes. As pessoas falam, pastor, vocês não estão vendo que o fulano fez tal coisa? Tem que disciplinar. As pessoas acham que a primeira solução tem que disciplinar. Mas quando acontece com a pessoa, a última coisa que ela quer é ser disciplinada. É claro, porque o processo de disciplina está muito associado a essa exposição dolorida, né? Então, a disciplina também não é para ser feita de qualquer forma e ela não é uma correção
aleatória ou qualquer pequeno problema que acontece no meio da igreja, ela deve ser aplicada. Vou pedir para você descer um pouco. Já está ali, já está ali. Eu quero que você olhe comigo lá o artigo 2º, que define o que é disciplina. Ele diz assim, ó, disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre os seus membros aplicada de acordo com a palavra de Deus. Então, disciplina é o exercício da jurisdição espiritual, ou seja, é um processo jurídico, a gente chama de processo jurídico mesmo. A igreja, o conselho ou o presbitério ou o sínodo ou o Supremo Concílio se transformam em tribunais para iniciar um processo jurídico. A disciplina é um processo jurídico que acontece, mas ele é feito de forma espiritual, guiado pelas leis da palavra de Deus. Então, o que deve balizar uma disciplina é a palavra de Deus. Quando que se aplica uma disciplina? Quando que a gente precisa usar esse processo jurídico da disciplina? Alguém sabe? Qual que é o momento certo de entrar uma disciplina? Fala, Nicolas. Oi? Pecado contumaz, que seria o quê? Um pecado que não continua acontecendo e a pessoa não se arrepende, né? Não quer mudar. Quem aqui tem um pecado contumaz? A Elô está aqui, né? Contumaz, né? Que palavra bonita, né? Pleno domingo de manhã, né? Mas é isso mesmo, esse é o nome, pecado contumaz. Aquele pecado que você repete. Quem aqui tem pecado contumaz? Eu tenho um pecado contumaz. Você tem? Aquele que você vive lutando e fala, Jesus, me livra desse pecado. Então, todo mundo aqui passa depois na sala do pastor, vai ser disciplinado, depois a gente combina como que nós vamos fazer a minha disciplina, tá bom? Mas primeiro eu vou disciplinar vocês, né? Estou em posição de privilégio. Então, será que é esse o critério? Eu estou sendo provocativo aqui, não estou dizendo que está errada a resposta, mas estou sendo provocativo, né? Qual que é o parâmetro para exercer um processo jurídico de disciplina? É sim o pecado contumaz, mas para chegar no processo jurídico de disciplina, a gente passa por outras coisas antes. E é por isso que muitas vezes você vê gente pecando em erros visíveis, escandalosos e que não foram disciplinadas, porque a disciplina não é a primeira postura. Antes da gente falar do código de disciplina, eu quero falar do que rege o código de disciplina, a palavra de Deus. Abre comigo lá em Mateus, capítulo 18, e nós vamos ver o que o próprio Jesus nos ensina em como lidar com problemas no meio da igreja. Quando acontece um pecado, quando acontece uma falha, quando alguém precisa ser corrigido. Mateus capítulo 18. Versículos 15, 16 e 17. 15, 16, 17, diz assim: se o irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Então, aqui a gente já tem um processo informal de disciplina. Seu Elias fez um negócio contra mim, eu vou lá e converso com o seu Elias. Eu fiz uma coisa contra o seu Elias, ele vem e conversa comigo. Olha, Lucas, isso que você fez não foi bom, a palavra de Deus diz outra coisa para nós. Em amor, em mansidão, em sabedoria, nós podemos e devemos corrigir uns aos outros. Então ele já dá aqui um primeiro passo. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Graças a Deus, resolvido, ganhou o seu irmão. Isso deve somar no relacionamento de vocês para fortalecer a caminhada. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento ou testemunho de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então, seu Elias veio me corrigir. E eu falei, seu Elias, o senhor está viajando, não tem nada a ver, não fiz nada disso não, eu não estou errado, aliás, o senhor é que está errado, e o senhor é que me deve pedir desculpa, e se o senhor fizer de novo para mim, eu vou fazer de novo o que eu fiz. Se eu não gostar, eu vou falar de novo com você, porque comigo é assim, é papum. Bateu, levou. Aí seu Elias faz o quê? Lucas está incorrigível. Eu vou chamar a Heloíse, vou chamar o Nicolas para ir lá junto comigo conversar com o Lucas. Aí seu Elias vem, aí agora já é um pequeno conselho de pessoas, né? E eles observam que eu estou mesmo irredutível. Se resolveu aqui, ganhou o irmão. Mas se não resolveu, o texto continua. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então veja que aqui começa o processo jurídico da disciplina.
Quando ele fala, expõe a igreja, não é para vir aqui no púlpito e falar, mas expor a liderança da igreja, para que em determinado momento essa liderança então assuma um processo disciplinar. Esse processo disciplinar instaurado mesmo como jurídico ainda não acontece quando você leva, só um pouquinho, tá? Em primeiro momento para o conselho, por exemplo. O seu Elias vai fazer um documento, olha, o pastor Lucas está incorrigível, uma pessoa difícil, fez isso, isso e isso. Conversei com ele, não deu certo, no dia tal. Conversei depois de novo, 2 semanas depois, junto com o Nicolas e a Heloise, e não deu certo, ele também não admitiu, não percebeu o seu erro. E ele não está errando só contra mim, mas o erro dele está causando ainda confusão na igreja, entre outras pessoas. Entregou para o conselho essa queixa. Em primeiro momento, o que pode acontecer? Uma conversa pastoral, um aconselhamento pastoral pode trazer correção. Ele continuei insistindo. O pastor Tiago conversou comigo, não adiantou. Aí provavelmente instaura um processo de disciplina mediante um documento também. Elô, por favor, fica à vontade. E quando é um pecado que, vamos supor, se eu matei alguém, eu não vou, vocês não vão esperar eu matar de novo, né? Para ver se corrigiu ou não, né? Como é que fica? Tipo, quando é muito assim. A ideia não é essa. Porque assim, eu entendi o que você quis dizer, faz todo sentido. É como Deus faz com a gente, sei lá, como os pais fazem com os filhos. É um processo. Mas e quando é esse tipo de pecado? Como é que fica? Tá. Em caso de pecado que fere a lei de Deus e a lei civil, vai primeiro, correndo, e denuncia para a polícia. Só que para você fazer uma denúncia, você tem que ter provas, né? Então, garanta que você tem provas e comunique isso à polícia. É importante, isso é importante. A gente não pode ter receio, mas é um irmão da igreja. Ele matou, você tem que denunciar ele para a polícia. Por mais arrependido que ele esteja, ele se arrependeu profundamente, ele não queria fazer isso e tal. Ele precisa, se ele não comunicou, alguém precisa comunicar esse crime que aconteceu. E aí ele vai passar pelo processo da justiça comum, né, da justiça fora da igreja. Dentro da igreja, como que esse processo vai ser tratado? Ele precisa caminhar pastoralmente e sim, ele pode ser disciplinado, justamente porque é um pecado evidente. Quando acontece esse tipo de situação, quando há uma clara evidência de arrependimento, essa pessoa passa a fazer uma caminhada de restauração. Agora, se essa pessoa ela matei mesmo, tinha que morrer, né? Ela está contente com o pecado dela, é um processo de disciplina automático, porque é um pecado evidente, público, né? Ele não carece nem de que alguém escreva uma carta. A carta é o próprio morto, né? A pessoa que foi morta. Então, nesse caso, sim, precisa acontecer um processo de disciplina. E se a pessoa se torna incorrigível, geralmente esses processos de disciplina terminam em afastamento. A pessoa ela é excluída do hall de membros mesmo. Por quê? Porque ele é um assassino confesso e contumaz, né? Ele não quer se livrar do seu pecado. Então não vamos esperar ele matar outra pessoa para definir o que vai acontecer. Veja que no texto aqui, então, ele fala isso. Leva até a igreja, a liderança da igreja vai se responsabilizar. Sara, você leva o microfone para o Darius, fazendo por favor? A igreja vai se responsabilizar por isso e em caso da persistência de ser incorrigível, instaura um processo de disciplina, podendo chegar, mas aí a gente está falando de casos extremos, que a pessoa é tirada do meio da igreja. Por que acontece isso? Por que uma pessoa é tirada do meio da igreja porque ela pecou? Se todo mundo peca? Porque aquele que peca, tem prazer no pecado, e o seu pecado é trazido para o meio da igreja, ele serve como uma doença no meio do corpo. Ele não está com disposição de lutar contra o seu pecado. Todo mundo que está na igreja está lutando diariamente contra o pecado. E todos nós podemos trazer doença para o corpo de Cristo. Mas a diferença é que nós estamos em luta contra o pecado. Nós não estamos vivendo no pecado alegremente. Nós estamos lutando contra o pecado. E quando a gente peca, o nosso desejo é restaurar e não permanecer. Mas cuidado, tem gente que está dentro da igreja se convencendo que está lutando contra o pecado, quando está, na verdade, se deleitando no pecado e fazendo de conta que está lutando contra ele. Então seja alguém que realmente luta contra o pecado. Darius? Não, eu me recordei que tem, se não me engano é no Antigo Testamento, isso aqui eu não me lembro aonde, me lembrei da passagem, assim, que tem, antigamente eles deixavam tipo uma cidade para as pessoas
que matavam ou que faziam um pecado Isso. muito assim, para até arrefecer a ira dos envolvidos, para depois retornar depois de um tempo, que eu não me lembro, tinha até um tempo certo, talvez eu não me lembro exatamente a passagem. Isso. Eu também não vou me recordar exatamente, mas eu acredito que seja lá em Levítico que fala de como tratar os assassinos, né? E tinha mesmo esse lugar como se fosse não era uma prisão domiciliar, vamos dizer assim, né? Mas é um lugar onde eles ficavam afastados mesmo, para que eles pudessem se acalmar, para que eles pudessem se restabelecer e retornar para o convívio. Então vejo que existiam já medidas, né, para que essas pessoas pudessem se resolver. Quer dizer que esse membro que foi excluído, ele nunca vai poder se arrepender e voltar para a igreja? Não. Em algum momento, se ele realmente tiver um arrependimento verdadeiro, ele vai passar por todo o processo, como novo membro, iniciar uma caminhada de novo, passar por um acompanhamento pastoral, ser discipulado, que foi algo que o Nicolas falou lá no começo. Sara, um microfone aqui para a Edna, por favor. Passar por um processo de discipulado, uma caminhada como um novo convertido. E aí sim, ser aceito no meio da igreja. Toda Diga. disciplina tem que ser diante da igreja ou pode ser resolvida só com o conselho da igreja? Não precisa ser obrigatoriamente pública, né? Não precisa expor diante da igreja que está em disciplina. O que pode acontecer é dispor se é algo que afetou a igreja como um todo. Então, eu já vi um caso de disciplina, por exemplo, que foi um pastor que traiu a esposa e ele nitidamente afetou a igreja inteira. Então, o pastor que trabalhava junto com ele, né, o pastor titular, ele era um pastor auxiliar, precisou comunicar à igreja como um todo. Porque, de repente, aquele pastor sumiu do convívio da igreja, ele pastoreava num dia e no outro ele já não pastoreava mais. Então, alguma explicação precisa ser dada. Então, foi dito para a igreja qual era o pecado, o que tinha acontecido, e até uma forma de você diminuir fofoca, conversa, Que possa dar. exatamente, o impacto negativo que possa ter, especulações, a igreja ficar criando o que aconteceu. Então foi muito sábio até desse pastor, ele foi muito claro, ele falou, aconteceu isso, 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 ele incorreu nesse pecado, e esse assunto está sendo encerrado aqui e agora. Qualquer comentário que venha a partir daqui é fofoca no meio da igreja, e vai ser tratado como o pecado deve ser tratado. Então, isso é uma forma também de você até preservar e diminuir o dano daquele que já está sendo exposto pelo pecado que cometeu, né? Então, em casos de que a igreja é afetada, sim, é afetada como um todo, né? A igreja sempre é afetada pelo nosso pecado individual, e esse é um entendimento que às vezes a gente esquece, não é porque eu cometi o pecado lá escondido dentro da minha casa ou num lugar onde ninguém viu, que esse pecado não afeta a igreja. Mas sempre afeta a igreja. Mas alguns pecados eles afetam a dinâmica da igreja como um todo, né? Pela ciência que a igreja tem desse acontecimento. Então, ele precisa e deve ser comunicado para a igreja. Mas um processo de disciplina não precisa ser público. Ele pode ser acompanhado somente pelo conselho da igreja. A não ser também que ele termine em uma exclusão. Aí a igreja precisa ser comunicada. Esse membro foi excluído por causa disso, disso e disso. E aí é um processo disciplinar encerrado e que terminou numa exclusão de um membro, né? Ou num afastamento de um pastor, ou de um presbítero, né? Um oficial. Tudo isso é previsto também nesse código de disciplina, que essas circunstâncias precisam ser comunicadas. Pergunta? Uhum. E a família consegue matá-la, como é que fica? Aí a gente não tem a culpa, né? Sim. Porque você estava se defendendo Isso. daquilo que aconteceu. A própria legislação do nosso país prevê a legítima defesa. Então, alguém pode se defender e essa defesa, mesmo terminando em morte, pode não trazer culpa sobre aquele que matou, né? Por ser um processo de defesa. Mas existem meios para comprovar, né? Então, não é qualquer pessoa que entra na minha casa porque entrou que eu vou matar. Testemunha, até a forma, se não teve crueldade. Porque daí, se a pessoa entrou na minha casa e eu dei muitos tiros nessa pessoa, porque eu tinha uma arma em casa, eu não queria só defender a minha família, eu fiz isso com ódio, né? Então, isso também é agravante lá no processo, eu não tenho conhecimento legal profundo sobre isso, né? Até alguém que tiver aí conhecimento de legislação melhor quiser falar sobre isso, fica à vontade. Mas a nossa lei prevê a legítima defesa. Então, nesse caso, a própria justiça comum vai indicar o que aconteceu e a verdade vem à tona. Eu acredito que casos como esse, eles nem cheguem na igreja como um escândalo de pecado, a não ser que seja muito evidente que essa pessoa quis matar e está afirmando falsamente uma legítima defesa. Mas a própria justiça comum vai intervir nisso e trazer resolução para esse caso, né? E aí, automaticamente, isso chega até a igreja também como uma resposta. Mas
A Bíblia fala sobre não assassinar. Os 10 mandamentos falam não assassinarás, né? O não matarás lá é não assassinar. Mas a própria palavra de Deus também fala sobre se defender daquele que atenta contra a sua vida e a vida da sua família. A gente também tem isso previsto na própria palavra de Deus. Diga, Elô. Usa o mic fazendo favor. Em caso de disciplina por adultério, o casal é disciplinado ou apenas a parte que praticou o ato? Porque daí é uma questão bem complicada, né? Porque dependendo da situação, dependendo do casamento, ambos tiveram a culpa, vamos supor, dependendo do ponto de vista também. Como que fica essa questão? A outra parte também vai ter um período de resguardo, ou vai só para um? Como que isso fica? E cabe também como uma disciplina imediata, ou existe um período de tentativa de reconciliação, acompanhamento do casal? Como que funciona isso? Legal. Essa pergunta é legal porque ela é bem prática, né? Bem da didática mesmo. Já vivi esse processo com um casal, onde houve adultério e não houve reconciliação. Então, o que acontece? Alguém acaba procurando, né? Ou você sabe por um terceiro, ou um do casal acaba procurando, geralmente a parte que foi traída, e avisa que aconteceu isso. Isso já funciona como uma queixa, uma denúncia, e isso começa um processo de pastoreio desse casal. Então, o fato de ter adulterado não transforma automaticamente em disciplina. Pode haver restauração, e logo, a primeira orientação que a gente faz cesse com as atividades que você tem na igreja. É tempo de você cuidar da sua família. Por quê? Porque não faz sentido eu estar lá cantando louvor, liderando um ministério, ou mesmo participando ativamente de alguma atividade da igreja, sem ser como alguém que está recebendo, sendo ministrado, e querendo cuidar da minha família que está toda quebrada. Eu preciso dar atenção para isso, isso é mais importante. É uma questão de coerência. Então, a primeira orientação é essa. Vá cuidar da sua família, inicie um processo de pastoreio. Se o casal aceita caminhar pastoralmente, é possível então fazer esse aconselhamento e acontecer uma restauração do casamento e continuar. Se o casal não aceita, se uma das partes, a parte ofendida, ou mesmo o traidor, né, aquele que traiu, fala, eu traí mesmo, eu já não quero ficar mais, e acabou. Então, ele passa por um processo de correção disciplinar, pode passar por um processo de correção disciplinar, e a gente passa para um cuidado pastoral da parte que foi ofendida ali, né, da parte que foi traída. A gente não pode esquecer, e eu acho que entendo que está um pouco por trás da sua pergunta, e que faz bastante sentido a gente lembrar, é que o casamento nunca acontece entre uma pessoa e outra sozinha, né? Sempre entre duas pessoas. Então, mesmo a parte que foi traída, ela pode sim ter alguma responsabilidade, não sobre a traição do outro, mas sobre o relacionamento, sobre o casamento, né? Então, alguma coisa aconteceu, algum buraco ficou para chegar nesse ponto. E pode ser que você esteja casado com alguém que seja realmente a pessoa que tem um desvio de caráter e você ter feito sua parte até onde foi possível. Mas qual que é o problema mais básico nisso? E isso é um sinal de alerta aqui para a gente. É que as pessoas sempre procuram quando já aconteceu. Dificilmente existem ações preventivas para que a família seja mantida. Nos primeiros sinais, procure ajuda. Aconteceu uma coisa pequena aqui, uma coisa pequena ali, leve a sério o pecado que aconteceu dentro do seu lar, para que você não precise chegar num gabinete pastoral e dizer, fui traído, fui traída. Meu casamento está acabando. E as pessoas geralmente esperam o casamento estar acabando para chegar para o pastor e dizer, pastor, eu estou separando amanhã, já decidimos. Ao invés de dizer, pastor, está difícil as coisas, o senhor pode caminhar com a gente? Graças a Deus já tive a oportunidade de fazer isso também. Um casal, inclusive, aqui da igreja, falou, pastor, a gente está bem. Não tem nada acontecendo, mas a gente quer continuar bem. O senhor pode acompanhar a gente por um período? Isso é muito saudável. Isso é muito saudável. O casal quer amadurecer, né? Então, a gente pode fazer isso, deve fazer isso, e procurar ajuda antes que a coisa chegue num ponto que realmente, às vezes, não tem mais reversão. Não é que o pastor vai reverter alguma coisa, mas, às vezes, a situação está tão complexa, as pessoas estão tão machucadas, que é difícil acontecer isso. Outro caso que pode acontecer nessa situação que você citou, Elo, é sobre o traidor e o traído ou a traída não quererem permanecer juntos no casamento, mas ainda assim haver arrependimento por parte daquele que traiu. E essa pessoa passava por um processo de restauração. Se há verdadeiro arrependimento, mesmo que haja confissão, inclusive confissão é um atenuante, ela diminui, né,
a penalidade, a força da penalidade sobre a pessoa. Ela deve sim se afastar da convivência da igreja, de liderança, no sentido não da convivência, desculpe, do serviço, mas permanecer na convivência da igreja e deve ser intencionalmente acompanhada para restaurar e para reajustar esse ponto específico na vida dela, porque existe um ídolo aí a ser quebrado, né? Ou vários ídolos a serem quebrados, essa pessoa precisa ser acompanhada. Até aqui, todas essas hipóteses de acontecimento, a gente não falou sobre disciplina. Vocês perceberam? Nenhum deles é um processo jurídico disciplinar. É um processo disciplinar pastoral, de conversa, né? Ela vai ser acompanhado pela liderança da igreja, seja um pastor ou um presbítero que pode acompanhar essa pessoa. E ela pode ser restaurada da comunhão sem passar pela disciplina. Né? Ela pode ser afastada de atividades e deve ser afastada de atividades por um período para isso, mas ela pode ser totalmente restaurada pela comunhão mês depois de falar, puxa, mas traiu, trair é demais, mentir também é demais. E você mente, às vezes nem conta para o pastor. Né? Tratar mal uma pessoa também é demais, é pecado, Deus não suporta esse pecado também. E a gente continua convivendo no seio da igreja. Então, aquele que traiu também pode ser restaurado se há verdadeiro arrependimento. E é possível, e nós temos casos, inclusive aqui dentro da igreja, de pessoas que foram completamente restauradas, mesmo depois de um adultério. Né? Isso é muito bom, isso é uma bênção. Isso é lembrança de que Deus tem poder para fazer isso. E que Ele pode restaurar completamente a vida dessas pessoas. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta toda, mas esses processos então podem acontecer e nem sempre precisam culminar na disciplina. Com isso, a gente não pode ser frouxo com o pecado, mas a disciplina existe um processo específico para ele acontecer. Então, eu quero voltar aqui em Mateus só para a gente se apegar nesse texto bastante, porque ele vai guiar toda essa ideia de como que funciona um processo disciplinar. Então, primeira coisa, converse com a pessoa. Antes de vir reclamar para o pastor, converse com a pessoa. Pastor, fulano não me deu bom dia. Você já foi dar bom dia para ele? Você também não deu bom dia, talvez, né? Por que ele que tinha que vir dar bom dia para você? Ah, eu dei o bom dia, ele não me respondeu. Então vai lá e fala com ele. Fulano, tá tudo bem? Se não me deu bom dia, eu fiquei chateado com você. Você tem coragem de admitir que você ficou chateado por causa de um bom dia? Porque daí pode ser que você precise da correção e não ele. Né? Então veja, às vezes a gente fica melindroso com alguma coisa que é por a culpa no outro. Então conversa. Primeira atitude que a Bíblia nos ensina, o próprio Cristo falando aqui para os discípulos, converse com a pessoa. Converse com a pessoa. Te aborreceu, te chateou? Pacificamente converse com a pessoa para resolução, não para tirar satisfação. Né? Tem gente que quer tirar satisfação e quer brigar mais. Converse para resolução. Então seja humilde, ore, se aquilo te deixou irado, foi uma situação que te deixou irado, que às vezes não é só um bom dia, às vezes foi um tratamento mal mesmo, foi ríspido, né? Foi desrespeitoso, tirou sua autoridade diante de algo que você estava responsável, não sei, algo que realmente foi ofensivo, claramente ofensivo. Ore ao Senhor e converse com essa pessoa. Não corrigiu? Chama mais gente, conversa junto. E pode ser inclusive o pastor nesse chama mais gente, né? Mas daí não corrigiu mesmo, leva para a liderança da igreja e aí a correção se torna um pouquinho mais acentuada, mas ela precisa ser feita. Mas veja que a gente tem vários passos. Vou dizer para você que 89,7% dos problemas da igreja são resolvidos com uma boa conversa. Né? Talvez até minha estatística aqui forjada, né, esteja baixa. Talvez 99% das questões que a igreja tem sejam resolvidos, desculpe, com uma boa conversa. Mas o problema é que a maioria das pessoas não conversa, elas vêm na gente. Pastor, fulano fez isso para mim, já conversou? Ah, não. Conversa, vai lá e conversa. Primeira coisa. Se você vem conversar para pedir um conselho de como conversar com a pessoa, tudo bem, né? Não tem problema. Pastor, aconteceu isso e eu quero saber como que eu posso conversar com a pessoa. Ah, então, aí sim, aí é um bom jeito também, né? De a gente buscar conselho de como conversar e resolver essa situação com a pessoa. Então, o processo de disciplina, ele é lá aquela resolução última para em caso de pessoas extremamente rebeldes, para pessoas que realmente não querem ser corrigidas. Eu quero ler com você ainda alguns versículos. Vou pedir para várias pessoas abrirem esses versículos. São todos em Provérbios. Provérbios fala muito sobre disciplina, sobre correção, sobre a importância de ouvir disciplina, sobre a importância de ser corrigido, e que isso está associado a pessoas prudentes, sábias. Tem gente que não gosta de ser corrigido, mas se você ama Jesus, se você crê na palavra de Deus, aprenda a ser corrigido, tenha um coração ensinável. Então eu vou pedir, Elô, você abre um texto para a gente, por favor? Provérbios 1:7. Vou pedir, Nicolas, abre um também, por favor. Provérbios 12:1. Vou pedir para a irmã Devani, abre um para nós.
Provérbios 10, 17. Então, 1, 7, 12, 1. Dona Devani, 10, 17. Temos aqui mais um texto. Eu vou pedir para o nosso irmão João Teodoro. Pode ler um texto também? Provérbios 3, 11 e 12. E são esses os textos que nós vamos ler. Provérbios 3, 11 e 12. Provérbios 1, 7. Pode ler para a gente, por favor? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, veja, algumas versões vão dizer que desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, a disciplina é ensino. Os loucos desprezam isso. Aqueles que não sabem ser corrigidos. A gente precisa, então, considerar a disciplina como algo que vem do Senhor, porque o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem odeia a repreensão é tolo, não seja tolo. Saiba receber uma boa correção. Irmã Devani, 10, 17, Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Então, aquele que não recebe a repreensão também faz mal a si mesmo, porque tem um caminho errante, tem um caminho fraco, né? Não consegue estabelecer uma caminhada justa, correta, construir uma jornada consistente. Irmão João Teodoro, 3, 11 e 12, Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, aquele que ama, repreende, corrige, vai trazer a repreensão. E o Senhor nos ama e por isso Ele nos corrige, nos repreende. Provérbios tem vários outros versículos ainda que falam sobre a disciplina, a correção, a repreensão e a prudência do ensino. Mas a gente vai ficar com esses aqui por enquanto. E eu quero ler ainda mais 2 textos com você, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos todos abrir lá? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Elô, você pode ler para a gente esse texto, por favor? Isso, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto lembra a gente que ser corrigido não é só ter vontade de dar bronca em alguém, mas é a palavra que é o parâmetro. Se você vai corrigir alguém sem o parâmetro da palavra, talvez você está dando bronca porque você se sentiu incomodado. Então, tenha sempre o respaldo da palavra. E cuidado para não pegar um texto isolado, né, fora do seu contexto, para justificar a sua correção. Faça isso de maneira sábia. Se você não se vê em condição de fazer isso, procure ajuda. Procure ajuda de como fazer isso, né? Procure conselho para que você possa fazer essa correção. Mas é o que diz ali, lá onde a gente leu, né, no artigo 2º, que é aplicada de acordo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso parâmetro de correção. Então, a disciplina eclesiástica e mesmo a correção que acontece de forma informal, de maneira informal, no meio da igreja, ela é sempre pautada pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, pelas verdades da palavra de Deus. Abre comigo lá agora em Hebreus 12. Hebreus 12, do 5 ao 11. E eu vou pedir para a Cris ler para a gente, por favor. Hebreus 12, 5 a 11. Deixa eu só chegar lá no texto. Aí. Pode ler. Uhum. E estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Muito bem. Então, esse texto, ele inclusive cita o texto que o nosso irmão João leu lá de Provérbios, lembrando da importância da correção da parte de Deus. Aqueles que são corrigidos são filhos, e como filhos, são amados. E como filhos amados, eles precisam ser corrigidos para que vivam bem. Se você vive uma vida de pecado e não tem sido corrigido por Deus, o seu pecado não tem nem te envergonhado, é porque você é bastardo e não filho. É isso que o texto fala, né? É pesado isso, mas é verdade. Aqueles que são filhos são constantemente corrigidos por Deus. Isso faz parte da caminhada cristã. E essa correção pode vir de inúmeras formas. Uma pregação pode ser um exercício disciplinar, uma correção da parte de Deus. Quando você ouve a pregação, aquilo fala ao seu coração, e o seu coração lembra você dos seus pecados, né? A sua mente, você lembra e fala, Deus, realmente essa pregação o Senhor falou comigo, para mim. Eu tenho esse pecado, e o Senhor usou lá o pastor para pregar, e essa mensagem fala diretamente ao meu pecado. O Senhor está disciplinando a gente ali. Essa disciplina pode acontecer num pequeno grupo, numa reunião nas casas, onde você ouve um estudo bíblico e você vê a verdade da palavra e fala, puxa, essa palavra está me ensinando tantas coisas e eu não estou praticando nenhuma delas. Eu estou sendo corrigido pelo Senhor aqui. Ela pode acontecer numa repreensão direta, por um líder, por um familiar, por alguém que mora perto de você, né, que vive com você. Pode ser por um amigo seu, por um cristão maduro, por um pastor. E pode também ser, se você está extremamente rebelde aí, né, por um processo disciplinar mesmo, jurídico aí, que acontece na igreja. Mas essa correção pode vir de tantas formas, e ela faz parte da caminhada cristã, e a gente precisa receber essa correção com o coração aberto. Preste atenção, que essa correção ela deve trazer para a gente fruto de justiça, transformação, ela deve frutificar na nossa vida. O só ser corrigido, no sentido verbal, no sentido de ser chamado à atenção, não é o suficiente. A correção, ela é um ajuste, né? Então, pense comigo aqui. Quando você, às vezes a gente leva a vida como correção de prova. Professor que corrige prova, dá o X na questão errada, mas não conta a resposta certa, ele corrigiu o papel, mas ele não corrigiu o aluno. Não é verdade? A verdadeira correção, ela precisa ser feita com aquela devolutiva da prova. Né, que o aluno vai lá, né, a pedagoga está aqui concordando comigo, né, tem que corrigir com a sala, tem que ir lá e fazer junto. Essa é a resposta certa, esse é o verdadeiro ensino. Então, para que o aluno na próxima vez possa acertar, o objetivo da disciplina não é humilhar o aluno com a nota baixa, mas observando os erros, ensiná-lo o caminho certo. Muitas vezes as experiências doloridas de disciplina que a gente vê na igreja é que parece que ela só se resume a marcar o X com a caneta vermelha, mas não vem a correção amorosa, o ensinar o caminho certo. E o verdadeiro processo de disciplina que Deus faz conosco, seja ele direto ou indireto, né, pela pregação, pelo aconselhamento, pelo estudo bíblico ou uma correção direta de alguém, ela é feita para nos apontar o caminho correto. Por isso que uma pregação, ela precisa ter, por exemplo, a gente tem que falar do pecado, mas a gente tem que falar da solução também, né? A gente tem que trazer aquilo que está de errado, mas tem que lembrar como que é o certo, o caminho de salvação do Senhor. Isso mesmo se aplica a um estudo bíblico, isso mesmo se aplica também a uma correção. Então, quando você tiver a oportunidade de corrigir alguém, tome isso como grande responsabilidade, porque quando você também assume a posição daquele que corrige, você está assumindo a posição de professor, você está dizendo, eu estou lembrando você do seu erro porque eu estou disposto a te ensinar a fazer o certo. Então não seja bronquejador, não seja aquele que gosta de dar bronca, de sair corrigindo todo mundo. Você está certo, você está errado, você está certo, você está errado, você está certo. Eu fico julgando quem é, mas seja professor, ensine.
Ensine. Então, se você vai corrigir alguém, junto com essa correção, diga: quer ajuda para corrigir o erro? Quer ajuda? E isso implica em um esforço, que é o que a gente precisa trazer, então, para dentro do processo de disciplina. A igreja também, que faz um processo de disciplina, seja um conselho, um presbitério, uma sinodal, um supremo concílio, um sínodo, um supremo concílio, ele precisa também se dispor a caminhar, a pastorear aqueles que são corrigidos por esses concílios, para que eles possam, então, restaurar-se no seu erro. A ideia é a restauração do corpo e não a amputação, né? Não extirpar aquele que que errou, mas corrigir aquele que errou. Então, esse texto de Hebreus lembra bastante a gente disso, que a gente precisa se sujeitar a essa disciplina. Ela é boa, ela é positiva para nós, é para o nosso próprio bem. E num primeiro momento ela pode soar dolorida, mas ela serve para gerar bons frutos para aqueles que recebem dessa disciplina. E fruto pacífico. A disciplina deve trazer fruto pacífico. Fala, Elu. Eu vou fazer uma pergunta. Pode. Desculpa se eu desviar muito do que você quer chegar. Não tem problema. E talvez ela seja um pouco polêmica, mas assim, quando você sabe de um pecado que está encoberto, e você como igreja sabe do seu dever de levar isso à nossa autoridade, que no caso é pastor e os presbíteros, como que fica essa questão de coragem de chegar e falar? Porque, querendo ou não, parece que é uma fofoca. Mas é estranho, né? É complicado. E daí também tem aquela questão, se a gente leva, de que forma chega até a pessoa que errou? Ela sabe que é a gente que está levando, tipo denúncia, assim. Vamos supor, se o meu vizinho está maltratando o filho dele, eu vou fazer uma denúncia anônima. E aqui dentro da igreja, como que acontece isso? Tá. Como que a gente faz como corpo para se sentir confortável a gerar isso? Tá. Isso é uma cultura que a gente precisa criar dentro da igreja, e não é uma cultura fácil, porque justamente porque a gente não gosta de ser corrigido. Mas a cultura ideal, que fala inclusive lá em Tiago, que a gente deve aconselhar-nos mutuamente, para que a gente possa, então, abençoar uns aos outros, para que a gente possa ensinar uns aos outros, deveria ser natural no meio da igreja e que alguém viesse e conversasse comigo sobre o que a Bíblia diz sobre aquilo que eu estou fazendo. Mas geralmente o que a gente fala, não tem nada a ver com a minha vida. Por que você está se metendo na minha vida? Mas a partir do momento que eu caminho como corpo, o outro tem a ver com a minha vida, sim. Se ele se importa e me ama, o microfone ali, fazendo favor, Sara, ele precisa, então, ele pode e deve intervir. Isso deve ser feito com oração, porque é um processo espiritual. A gente tem que lembrar que essa correção não é um desejo próprio de justiça, mas é um desejo de ensino. Então, eu preciso orar e colocar diante do Senhor essa situação. Deus, eu vi, eu não tenho foto, eu não tenho mensagem, eu não tenho como provar isso. Vai ser a minha palavra contra o do outro. O que eu faço? Eu oro e eu posso conversar com essa pessoa. A gente volta para o princípio de Mateus. Converse com a pessoa. Fulano, eu vi, eu não tenho como provar, inclusive, mas eu vi você fazendo isso. E você sabe do que você fez. Porque você sabe que eu não estou inventando o que eu estou falando aqui. Mas eu quero lembrar você daquilo que é certo e te ajudar a fazer aquilo que é certo. Tá tudo bem? Você precisa de ajuda? E essa pessoa talvez possa confiar em você. O que geralmente acontece? Um encontro pacífico, depois todo mundo se abraça e chora? Não, geralmente a pessoa fica aborrecida, extremamente incomodada. Você precisa lembrar ela. Então eu tenho um compromisso de avisar a liderança disso que eu estou falando com você, porque eu estou fazendo a minha parte pelo seu bem, mas o seu pecado afeta o corpo de Cristo. Se você não tem o desejo de caminhar em correção, eu preciso levar o seu pecado para a liderança da igreja. Avise ela. É mais fácil falar aqui, né? Mas fazer isso é bem difícil, mas deveria ser um compromisso que a gente tem uns com os outros. Também, qual é o motivo pelo qual a gente não faz isso? É que Deus o livre se alguém fizer isso comigo. Eu não quero fazer com o outro porque eu não quero que ninguém venha me corrigir, e se eu não tiver a fim de me corrigir, alguém vai contar para o pastor que eu fiz. Né? Ou vai contar para a liderança o que foi que eu fiz. Então, quando a gente se dispõe a corrigir, a gente também tem que ter uma vida corrigida. Uma vida passiva de correção minimamente, ou sermos irrepreensíveis, né? As pessoas não podem encontrar na gente o que ser corrigido, e quando elas encontrar na gente também um espírito disposto a ser corrigido. Então, a gente geralmente faz não só pelo medo de se chatear com o outro, mas também pelo medo de ser corrigido. Então, a gente precisaria criar uma cultura
de não sermos melindrosos a ponto de todo mundo que vem falar com a gente ficar aborrecido, mas também a gente não se sentir, tem gente que se vale para ser tirano na correção, se sente cheio do direito de sair corrigindo todo mundo. E aí também é cruel, né? E essa pessoa também está em pecado, também precisa ser corrigida. Então realmente é um processo difícil. E você precisa contar para a pessoa, fulano, você precisa de ajuda para contar para a liderança? Talvez eu não tenha conhecimento, condição suficiente de caminhar com você, para dizer o que você deve fazer, mas a gente junto pode ir lá, conversar com o pastor, conversar com o nosso líder, para contar o que está acontecendo, a gente pedir ajuda junto. Ofereça sempre para ser ajuda, suporte nesse processo. Mas sim, deve haver esse confronto. Quero ouvir, irmão João. Pastor, primeiro quero parabenizá-lo porque a tua explicação foi magnânima. Na verdade, eu acho que a omissão seria um pecado talvez maior do que deixar a pessoa continuar pecando. Mas, de fato, o processo mais razoável é a gente entrar em entendimento com a pessoa. Isso. Realmente. Porque, dessa forma, você elimina a possibilidade de ser imaginado como fofoqueiro, entendeu? Exatamente, você também se preserva do erro, né? Se preserva, exatamente. Então, acho que a conversa prévia ela é muito importante. Agora, há de se lembrar também que, lamentavelmente, há pessoas que ficam procurando encontrar problemas. Né? Ela tem no espírito essa coisa de procurar encontrar problemas para poder dizer, não, eu sou maravilhoso e o resto não presta. Entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente tem que procurar evitar no comportamento em comunidade. Né? Verdade. Mas, sem dúvida, a explicação sua foi excelente. Eu ia lembrar e fui tolhido pela explicação boa. Obrigado. Imaginei, eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigado, graças a Deus, graças a Deus. É uma responsabilidade falar, porque eu também estou vitrine aqui, né? Também estou passivo de correção. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre um assunto complicado que é esse, até porque relacionamento, gente, ele é complexo, não é fácil se relacionar, não é fácil se relacionar dentro de casa. Imagina na igreja, que a diversidade é ainda maior, pessoas diferentes. Se a gente que casa entra em comum acordo, vamos nos casar, vamos ter filhos, aí a gente cria uma intimidade dentro de casa. Esse relacionamento entre pais e filhos é fácil? Não é. Entre esposo e esposa é fácil? Não é. Aí imagine com alguém que chegou lá, outra criação, outra família, outro contrato familiar, né, outra ideia de relacionamento, vai dar choque. Então a gente precisa ser muito prudente com isso. E não ser esse caçador de erros, né? Como quem se coloca numa posição superior. O microfone tá aqui? A irmã. Ou chegar até o pastor, no caso, é quando o pecado do irmão prejudica a própria igreja, né? Se escandaliza as outras pessoas, né? Aí está prejudicando o corpo. Aí sim, eu acho que deveria procurar, né, o pastor e comunicar. Mas conversar, assim, com a pessoa que está escandalizando o corpo de Cristo. Exato. Isso é correto, né? Não é por qualquer coisinha, fulano bebeu uma cerveja, fulano me fez beliscou. isso. Fulano, né? Escandalizar mesmo, né? Que aí a pessoa fala, nossa, fulano é da presbiteriana e está fazendo isso, né? Fulano, aí você ouvir isso, entendeu? Está falando de fulano, né? Sobre isso. Tem alguns pecados que a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes eles não se tornam públicos e não geram um escândalo público, mas eles ainda assim devem ser trazidos. Por exemplo, um pecado que é contra alguém dentro de casa. A pessoa fora de casa é a pessoa maravilhosa. Todo mundo admira, ama, quer bem. Mas os de casa não podem ver nem pintado de ouro. Né? E aí, às vezes, a gente é conivente com esse pecado quando a gente não leva essa pessoa para correção. Então, se na conversa dentro de casa não está funcionando, ainda que não gerou um escândalo para o nome da igreja, para a igreja como um todo, ela deve ser encaminhada para a liderança para que possa ser conduzido ao acerto, né? Para que possa ser repreendido também. Então, sim, esse parâmetro do escândalo, né, da exposição da igreja, deve ser um parâmetro evidente para nós de alguém que deve ser levado à correção, mas mesmo alguém que tem um pecado recorrente e que não se arrepende, mas que nitidamente tem até prazer nesse pecado, deve ser levado à correção, mesmo quando não aparece, né? Quando não é visível. Irmãos, agora eu fiquei um pouquinho mais nervoso, porque o meu professor de Constituição da IPB está aqui.
entrou aqui dentro e ele que me deu essa aula, me ensinou. Então, se eu falar alguma coisa errada, a culpa é dele, tá bom? Brincadeira. O presbítero Emanuel dá essa disciplina na FATESU, inclusive eu recomendo, quem tiver interesse de fazer, é muito bom, não só falar sobre a disciplina, né, mas fala sobre outras questões do processo disciplinar. Antes da gente caminhar para o final, eu queria só mostrar para vocês um pouquinho do documento, né? Vou passar rapidamente nele, só para a gente ver algumas partes, para a gente ver esse funcionamento, como a nossa igreja é séria com isso, e tem um documento sobre isso escrito aí, que há muitos anos funciona, né? Pode voltar um pouquinho lá mais em cima, fazendo favor, é o Franquito que está lá, né? Isso. Aí, na natureza e finalidade. Eu só quero ler aquele parágrafo único do artigo 2º, que ele diz assim, ó, toda disciplina visa, ou seja, o objetivo é edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Então, ela não é para alguém se sentir bem, ela não tem a visão de que alguém se sinta poderoso porque executou esse processo de justiça, mas é para a glória de Deus, a honra de Deus, e aí sim, corrigir escândalos, erros, faltas e edificar o povo de Deus. Então, esse processo ele é feito para edificar o povo de Deus. Quem que pode ser disciplinado? Membros comungantes, membros maiores, né? Aqueles que são membros professos. As crianças são disciplinadas dentro da igreja por quem? Pelos seus responsáveis. E se as crianças não forem disciplinadas pelos seus responsáveis, os responsáveis podem ser disciplinados pela negligência com os menores debaixo da sua responsabilidade. A Elô tem uma pergunta, ela pode perguntar. Isso me gerou a dúvida do seguinte, e uma menina que engravida antes do casamento? Uhum. Ela vai ser disciplinada? A família vai ser disciplinada? Como é que fica? Não vai ter disciplina? Depende muito do caso. Não é porque ela engravidou que ela vai ser disciplinada, né? Houve um erro. Mas precisa acontecer aquele acompanhamento. O processo sempre é esse. Vou andar um pouquinho, desce um pouquinho, Franquito, fazendo um favor. Deixa eu só achar aí, que eu não anotei aqui qual era o artigo. Pode descer. Calma, devagar. Pode ir mais. Cadê? O artigo dos meios suasórios é qual, presbítero Manuel, o senhor lembra? 43? Então vai até o artigo 43, fazendo favor, Franquito. Aí, um pouquinho mais para cima. Ali. Olha lá o artigo 43. Os concílios devem, antes de iniciar qualquer processo, ou seja, antes de iniciar esse processo, empregar esforços para corrigir as faltas por meios suasórios. O que são meios suasórios? São meios persuasivos, ou seja, conversar de tal forma que pela conversa, sem processo disciplinar, seja possível resolver o problema. Então, sempre que você pensar que situação que é, não pense no tamanho do pecado, mas pense na possibilidade de correção. Se o indivíduo deseja ser corrigido, através da conversa ele pode ser corrigido. Então, antes de instalar uma disciplina, está aqui, no Código de Disciplina da Igreja, conversar veementemente, né? Conversar intencionalmente para que haja correção. Se houve correção, se a pessoa reconhece seu erro, ela pode ser restaurada e ser trabalhada com isso. Eu consigo desfazer a gravidez da moça que engravidou antes do casamento? Não. Eu consigo fazer ela se arrepender e falar assim, agora Deus, por favor, me faça voltar a ficar virgem e não ter essa gravidez mais. Não consigo. O pecado dela é evidente, claro. Mas o que pode ser feito? Senhor, eu sei que isso foi errado. Eu não consigo desfazer. E mesmo que eu case amanhã, porque eu engravidei, o meu erro não é desfeito. Né? Eu sempre vou ter mais, o meu filho sempre vai ser mais velho do que o meu tempo de casamento. Ele sempre vai me lembrar do erro que eu cometi. Mas o Senhor pode me restaurar e me perdoar. E não precisa, talvez, de disciplina para chegar nesse ponto. Mas uma conversa bíblica, um desejo de ser transformado e de ser corrigido nesse erro. E, inclusive, tem gente que conta isso, às vezes, como vantagem. Porque não houve verdadeiro arrependimento. Eu engravidei antes de casar, não deu nada. Depois eu casei mesmo, com a mesma pessoa que eu engravidei, então deu na mesma. Não deu na mesma. Os pais, eles podem ser repreendidos se for um menor, por exemplo, que foi negligenciado. Né? Então, hoje se normalizou, por exemplo, solteiros têm que terem cama de casal na sua casa para os namorados dormirem nas casas. Isso é negligência paterna e materna, né? Dos pais. Então, essa repreensão precisa acontecer. Se os pais sabem, se o filho não trabalha, mas tem dinheiro para pagar motel,
Então quem está sustentando são os pais. Se o filho não trabalha, mas ou namora, é menor, e os pais sabem que ele dorme na casa da namorada. Ah, mas ele dorme na casa da namorada porque não adianta falar, ele vai. Então você não tem autoridade dentro da sua casa. Ah, mas ele já fez 18. Está dentro da sua casa? Está debaixo da sua autoridade. Pode ter 30. Vergonha para ele que tem 30 anos, está dentro de casa e não obedece os pais, vai ter que se submeter aos pais. Se ele quer uma vida independente, ele precisa sair da sua casa e construir a sua vida da casa dos pais. Mas enquanto está na casa dos pais, os pais precisam ter autoridade sobre seus filhos, e isso precisa ser dito, porque tem muita gente que fala: ah, mas pastor, já tem 18 anos, ele decide a vida dele. Está comendo a sua comida? Dorme na casa que você paga o aluguel? Trabalha e não colabora, ou trabalha e colabora? Não importa, está dentro do seu lar, está dentro da sua autoridade, você é quem coloca a ordem no seu lar. Se o seu filho está em pecado dentro do seu lar, responsabilidade sua. Os pais podem ser corrigidos, sim. Tanto do rapaz que engravidou, tanto da moça que está grávida, né? Que não ficou grávida sozinha, né? A não ser que ela tenha sofrido algum tipo de violência, claro. Mas geralmente é de comum acordo. Então lembrem disso, gente. Isso rege a nossa forma de agir. E isso lembra a gente que a gente deve confiar na liderança que foi eleita. Por quê? Às vezes a gente fica com um senso de impunidade. Alguém pediu? Ah, desculpa, Heloíse. Fale antes de eu falar dessa parte. Sobre os pais? Então, foi respondido? Da joia. A gente precisa confiar na liderança que foi eleita. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vê situações que você fala assim: pastor, mas eu sei que o fulano fez isso e é muito sério. E ninguém fez nada. Será que ninguém fez nada? Ou você não soube? Porque às vezes a gente acha que a justiça só foi feita se contaram para a gente. Não é verdade? Mas então você está interessado em ficar informado, ou você está interessado que a justiça seja feita? Se a liderança foi comunicada, a não ser que você veja uma evidência clara de negligência, confie que essa liderança às vezes está cuidando com a discrição necessária para preservar aquele que se arrependeu. Porque eu tenho certeza que o dia que você também, passivo de pecar e pecar feio, também não vai querer ser exposto diante de toda a igreja para dar senso de justiça na igreja. Então lembre que a gente também quer ser amado e cuidado com nossos erros, e a gente precisa ser misericordioso com o outro também. Não estou dizendo com isso que a liderança não pode falhar na correção e que a gente também não pode ser conivente muitas vezes, ser frouxo, precisava ser mais incisivo nas correções. Mas se foi comunicado ao conselho, haverá correção. Essa igreja, e eu posso garantir para vocês, que eu, como parte do conselho dessa igreja, essa igreja é preocupada com o que a palavra de Deus diz e preocupada com que o pecado seja corrigido no meio do povo de Deus. A gente não tem alegria em ver o pecado acontecer e não corrigi-lo. Mas é claro que às vezes a gente não sabe. A gente não sabe. É verdade, a gente não sabe. Então, às vezes você pode corrigir a pessoa e lembrar ela. Não está sendo corrigida? Eu vou falar para o pastor, saiba que fui eu que contei. E não é fofoca, porque você sabe que eu que estou indo contar. Se você quiser, eu vou junto com você. Ou te estimulo aí. Se você não for, saiba que por mim ele vai saber. Para que você seja corrigido, a igreja não precisa caminhar com esse pecado. Presbítero, fica à vontade, por favor. Só para assinalar, pastor, e não quero eu atrapalhar a sua aula, assim, toda disciplina ela é deslanchada através de denúncia ou queixa que tem que ser instrumentalizada pela forma de documento. Fora disso, o nome do negócio é fofoca. E seja lá o conselho, o presbitério, o sínodo, não se move por mensagens verbais. Ele necessariamente precisa ter um documento encetando a disciplina. Só para dizer assim, porque senão fica aquela história. Mas eu falei para fulano que existia tal situação. Assim, escreva aqui, assina, e o secretário recebe, né? Isso entra naquilo que a Elo tinha perguntado, né? O constrangimento de dar um nome. Se você tem essa preocupação, você precisa formalizar o documento, né? Porque às vezes fica só o falar pelo falar. Porque muitas vezes as pessoas só reclamam pelo desejo de ver a justiça acontecer. Senso próprio de justiça, né? Isso fala ali mais para cima. Volta, fazendo um favor, Franquito, lá no comecinho de novo, lá no artigo, acho que 12, 13, lá para cima. Pode subir um pouquinho mais. Voltar um pouquinho mais no começo. Mais nas faltas. Aí. Então, o que é considerado falta
passiva de correção. Falta é tudo que na doutrina e prática dos membros e concílios da igreja não esteja de conformidade com os ensinos da Sagrada Escritura ou transgrida e prejudique a paz, a unidade, a pureza, a ordem e a boa administração da comunidade cristã. Então, nenhum tribunal eclesiástico poderá considerar como falta ou admitir como matéria de acusação aquilo que não possa ser provado como tal pela Escritura, segundo a interpretação dos símbolos da igreja. Então lembra que eu falei? O parâmetro é, o microfone aqui, fazendo favor, Sara, a palavra de Deus. Se não tem respaldo na palavra de Deus, se é incômodo pessoal, se é achismo, não tem validade. Isso tem que ser pautado na palavra de Deus. Pastor, eu tenho uma pergunta. Diga. Se fosse, ocorresse na nossa igreja, seria passível de disciplina? Eu tenho o caso de uma amiga, ela e o marido são cristãos de uma determinada igreja. A filha, eu não sei se, digamos, é da igreja também. E a menina vai para o show lá, não é Lollapalooza. Qual é o próximo? O Rock in Rio. Uhum. A guria vai para o Rock in Rio. Os pais não querem, mas ela tem o dinheirinho dela lá que ela ganha da avó, não sei quem, e decidiu que ela vai para o show e pronto, acabou. Se ocorresse aqui dentro da igreja, enquanto pais, eles não tiverem, falado, você não vai, nós somos seus pais, você não vai e tal. Seria passível de disciplina os pais e a filha ou não? Olha, se forem membros, se a filha é membro da igreja, membro maior, professo, ela é passível de correção, né? Antes da disciplina, essa correção é persuasiva ali, né? A correção pastoral e tal. Se isso realmente é um problema. Porque o problema não é nem ir no Rock in Rio em si, o problema é a desobediência dela. Então, se ela está indo contra a vontade dos pais, ela precisa ser corrigida. Mas aí eu também acho que precisa de uma correção para os pais sobre essa autoridade. Na minha cabeça, e pode ser que eu esteja muito limitado e muito por fora, mas como que um filho sai de dentro da casa dos pais contra a vontade dos pais? Né? Que liberdade é essa que ele possui, sendo ele dependente, a ponto dele falar, eu vou e pronto. Ele tem que pegar um ônibus, ele tem que pegar um avião, seja o que for para ir até lá. Ele tem que minimamente abrir a porta de casa e sair de casa. Mesmo que ele tenha o dinheiro próprio e tal, os pais precisam exercer autoridade sobre os seus filhos, né? Então, só se essa jovem é membro da igreja e ela está em desobediência e ela está em rebeldia mesmo contra seus pais, ela precisa ser corrigida. Esses pais, os próprios pais, podem denunciá-la ao levar, né, a denúncia ou procurar mesmo o pastor para que possa intervir na situação e levar a correção para essa filha. Mas eles vão receber correção junto, né? Se fosse comigo, eu traria uma correção para os pais junto também. Porque esse filho só está com essa autoridade toda porque alguém deu essa autoridade para ele dentro de casa. Né? Então, houve uma frouxidão aí que precisa ser acertada. Mas é que depende muito da situação, de como se constrói a situação. Mas sim, pode ser disciplinado. Né? Mas lembra que a disciplina ela é só no caso de insistência, né? Sempre no caso da insistência do pecado. Eu quero continuar aqui rapidinho, porque o nosso horário já deu. Lá pode descer um pouquinho mais nas penalidades, então. Existem tipos também de penalidades que ele vai prever aqui, ó, admoestação, que é simplesmente, pode ser uma fala, né, verbalmente corrigido, um afastamento, que pode ser essa ideia de não participar de lideranças, do trabalho, da comunhão. A exclusão, que é o caso máximo ali da pessoa que realmente não quer ser corrigida, não se sente mais parte disso, e é tirada da membresia da igreja, e a deposição no caso de oficiais da igreja e ministros, tá bom? Ali tem mais, ali ele vai falar mais, eu não vou me deter, gente, porque isso aqui eu vou mandar lá no IPT News, quem tiver interesse pode abrir, dar uma olhada, ler, mas eu só queria falar um pouquinho dos atenuantes e agravantes. Desce um pouquinho, fazendo favor, Franquito, até onde uma parte tem uma lista grande, aqui, aí, volta um pouquinho, aí. São atenuantes, ou seja, coisas que diminuem a penalidade. Pessoas que têm pouca experiência religiosa, relativa ignorância das doutrinas evangélicas, influência do meio, bom comportamento anterior, assiduidade nos serviços divinos, colaboração nas atividades da igreja, que seja humilde,
desejo de se corrigir, ausência de má intenção e confissão voluntária. Tudo isso é considerado para a correção da pessoa. Então não tem por que chegar num ponto de exclusão com alguém que reúne todas essas características. Mas tem coisas que agravam a culpa da pessoa para a sua penalidade, no caso dela insistir no seu pecado, que é o fato dela ter experiência religiosa, relativo conhecimento de doutrina, boa influência do meio, maus precedentes, ausência no culto, arrogância e desobediência e não reconhecimento da falta. Tudo isso agrava uma pessoa que está nitidamente rebelde e não aceita receber a Outro ponto que eu ia falar é sobre a queixa ou denúncia, que o presbítero Emanuel já ressaltou. Pode descer aí um pouquinho mais. Volta para aí, acho que é por aí? Não. Acho que já passou, mas não tem problema. A parte de queixa e denúncia é justamente isso. Sempre por meio de denúncia ou queixa formal. A pessoa precisa escrever e fazer a denúncia. Sendo ela envolvida no problema ou não. Sendo ela uma parte ofendida ou um terceiro que viu acontecer a situação e faz essa denúncia, né? Ela sempre precisa ser formalizada. Nós já falamos dos meios suasórios, ou seja, pela conversa. E existe um princípio também, desce para mim lá no artigo 47, fazendo favor, Lucas, enquanto ele desce lá, que aqui também fala que o processo de disciplina só se instaura depois de ser considerado Mateus 18, 15 e 16, que foi o texto que a gente leu, que é conversar com o irmão, chamar 2 testemunhas e aí levar para a igreja. A disciplina só se instaura, só inicia depois de Mateus 18 ser praticado. Se não foi praticado, o pastor vai virar para você e falar assim, converse com fulano. O pastor não está me levando a sério. Tá, esse é o processo. A Bíblia diz para nós, Mateus 18, converse primeiro com a pessoa. Se você não está disposto a viver isso, você também precisa ser corrigido. E faz parte do seu processo de correção também essa fala pastoral. 47, para a gente encerrar, é minha última fala mesmo, toda pessoa que intentar processo contra outra será previamente avisada de que se não provar a acusação, fica sujeita à censura de difamador, se tiver agido maliciosa ou levianamente. Isso me lembra a fala do nosso irmão João Teodoro, que lembrou que tem gente que gosta de ficar de polícia, né? Procurando o erro para ir falando. E aí sai denunciando a torta e direito, ou está toda hora falando, olha pastor, olha o fulano, fazendo isso, fazendo aquilo. Se você não tem prova, se você não tem como provar essa situação, você é que é o difamador. Fofoca, né? O presbítero falou, fofoca. Tudo que vem sem denúncia é fofoca e vai ser tratado como fofoca e vai ser corrigido como tal. Então é muito sério esse processo, né, de disciplina, mas não esqueça, a correção ela acontece constantemente sobre a nossa vida. Se você lê a Bíblia todos os dias, você está sendo disciplinado por Deus todos os dias. Aceite a correção de Deus como um pai amoroso que corrige seus filhos. Amém? Vamos terminar uma oração? Vou pedir para o presbítero Emanuel, pode fazer essa oração para nós encerrarmos? Por favor. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, conhecendo da Tua Palavra e conhecendo mais ainda sobre a disciplina dentro da Tua igreja. Nós bem sabemos que toda ela vem em proveito do faltoso, para que ele caia em arrependimento e reconheça o senhorio de Cristo sobre sua vida. Que seja, portanto, a Tua igreja aquela que conduz esse processo em amor e mansidão para o resgate daqueles que se desviam. Te agradecemos pela ministração que aqui foi feita, pelo ensino que foi disponibilizado, não apenas aqui pessoalmente, mas também pela via da internet, para que qualquer um aprenda mais sobre a Igreja de Cristo e sobre as práticas aplicadas na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em nome de Cristo, agradecemos por essa bênção. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo. Se restarem dúvidas,